Atmosfera terrestre, verdade e luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e luz. Este é o programa Verdade e Luz, número 24 de 2024. Eu, André Zola, Edgar Tão, Valmir de Lima e Gilberto Silva na parte técnica, agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. E em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje nós trazemos o tema Movimento pela Paz, texto extraído do site Momento Espírita, da Federação Espírita do Estado do Paraná. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo de O Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, item 6, Anjos da Guarda, Espíritos Protetores, Familiares e Simpáticos. Questões 518 a 521. No nosso Momento Evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição de número 135, intitulada Desculpa Sempre. E, finalmente, no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizando o livro de Valdo Franco Responde, o volume 1, organizado por Cláudia Saigusa, nós estudaremos o capítulo Mortes Prematuras, o item Mortes Trágicas. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. No programa Verdade e Luz, número 24 de 2024, o quadro é o editorial. Está intitulado Movimento pela Paz. Muitos homens têm dedicado suas vidas para uma cultura de paz e não violência. Instituições religiosas e escolas
tem promovido concursos, campanha, encontros em prol da paz. Muita gente pensa que isso é coisa de sonhador, uma missão impossível. Contrariando o pessimismo desses, o mundo de paz vem sendo construído a pouco e pouco. Multiplicam-se pelo planeta homens, mulheres e crianças decididos a realizar o sonho. A Unesco, órgão da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, criada em 1945 e cujo objetivo é a promoção da paz e dos direitos humanos, prescreve em seu ato constitutivo: se as guerras nascem na mente dos homens, é na mente dos homens que devem ser erguidas as defesas da paz. No ano 2000, lançou o manifesto de cuja elaboração reconhecidos defensores da paz e que formaliza o convite ao seguinte compromisso: eu me comprometo em minha vida cotidiana, na minha família, no meu trabalho, na minha comunidade, no meu país e na minha região a respeitar a vida e a dignidade de cada pessoa, sem discriminar nem prejudicar, praticar a não violência de forma ativa, rejeitando a violência em todas as suas expressões: física, sexual, psicológica, econômica e social, em particular ante os mais fracos e vulneráveis, como as crianças e os adolescentes. A ser generoso, compartilhar o meu tempo, meus recursos materiais, cultivando a generosidade, a fim de terminar com a exclusão, a injustiça e a opressão política e econômica. Ouvir para compreender. Defender a liberdade de expressão e a diversidade cultural, privilegiando sempre a escuta e o diálogo, sem ceder ao fanatismo, nem à maledicência e o rechaço ao próximo. Preservar o planeta. Promover um conjunto responsável de um modelo de desenvolvimento que tenha em conta a importância de todas as formas de vida e o equilíbrio dos recursos naturais do planeta. Redescobrir a solidariedade. Contribuir para o desenvolvimento de minha comunidade, propiciando a plena participação das mulheres e o respeito aos princípios democráticos, com o fim de criar novas formas de solidariedade. A fórmula não é nova, somente revestida de roupagem atual. O convite à paz se faz insistente desde os dias da Galileia. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, eu não a dou como dá o mundo. Bem-aventurado os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Não resistais ao mal que vos queiram fazer. Ainda sonho, dizia Martin Luther King Jr., ainda sonho que um dia a guerra chegará ao fim, que os homens transformarão as espadas em arados e as lanças em machados. As nações não mais se levantarão contra outras nações, nem se estudará mais a arte da guerra. Sonho que, com fé, apressaremos a chegada do dia em que haverá paz na terra e boa vontade para com todos os homens. Será um dia de glória. As estrelas da manhã cantarão em coro e os filhos de Deus gritarão de alegria. Transformemos o sonho em realidade. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades.
marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita, valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Agora, no programa Verdade e Luz, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, item 6, Anjos da Guarda, Espíritos Protetores, Espíritos Familiares ou Simpáticos. Vamos ao estudo de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec formula a seguinte questão, na de número 518. Sendo os espíritos atraídos aos indivíduos por simpatia, serão igualmente a reuniões de indivíduos por motivos particulares? Valmir. E assim responde os espíritos da codificação. Os espíritos vão, de preferência, aonde estão os seus semelhantes, pois nesses lugares podem estar à vontade e mais seguros de ser ouvidos. O homem atrai os espíritos em razão de suas tendências, quer esteja só ou constitua um todo coletivo, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Há, pois, sociedades, cidades e povos que são assistidos por espíritos mais ou menos elevados, segundo seu caráter e as paixões que os dominam. Os espíritos imperfeitos se afastam dos que os repelem, e disso resulta que o aperfeiçoamento moral de um todo coletivo, como o dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e atrai os bons, que despertam e mantêm o sentimento do bem nas massas. Da mesma maneira, porque outros podem insuflar-lhes as más paixões. Bom, pelo que nós temos registrado do ensino de Jesus, a cada um segundo suas obras, a cada um segundo o seu merecimento. E conforme vamos desenvolvendo, então, nosso senso moral, nossa capacidade intelectual, vamos despertando cada vez mais para realidades mais lógicas do que governa a humanidade, do que nos governa em termos de atração, em termos de gostos. Porque é preciso primeiro compreender que o universo é constituído de leis. Leis imutáveis, leis eternas, pois que promanam do Criador. Nós, dentro do nível evolutivo que estamos, ainda acreditamos no caos, na desordem, na injustiça, pois que dentro da realidade nossa ainda existe de maneira muito expressiva situações degradantes, difíceis muitas vezes de serem compreendidas por nossas almas, por nossos espíritos, por nós enquanto homens encarnados. Mas conforme vamos desenvolvendo nossa capacidade de compreender as leis sublimes do Criador, vamos compreendendo que o planeta Terra não está toda a humanidade. Então há uma parcela ínfima aonde, sendo o planeta atrasado dentro da escala evolutiva, dentro do ensino fornecido pelos espíritos, deixou de ser um planeta primitivo, hoje está na qualidade de planeta de expiações e provas, futuramente planeta de regeneração e assim sucessivamente, vai subindo na escala evolutiva por razão natural da evolução dos homens, intelectual e moral. Assim sendo, a sociedade, as cidades, os povos, os indivíduos vão se melhorando e, obviamente, vai mudando-se as condições do existir, né? Cada vez mais
o homem vai buscando uma relação mais harmoniosa com a natureza, com o seu semelhante, pois que ele internamente está harmonizado. Então, assim sendo, né, cada planeta tem a sua estrutura espiritual, né, tem a sua vibração, de certa forma, pelas formas como os homens pensam, como os espíritos pensam. Nós temos aí informações, como no livro Atualidade do Pensamento Espírita, que hoje, aproximadamente, estamos na casa de quase 8 bilhões de espíritos encarnados, e desencarnados seria quase 3 vezes mais, então seria aí em torno de 30 e tantos bilhões de espíritos comprometidos com o planeta. E, obviamente, há diversos graus moral e intelectual dessa soma total. E o conjunto, obviamente, a massa maior é de espíritos relativamente atrasados. Então, é lógico que onde aportam, né, espíritos de uma certa categoria, nós veremos de maneira expressiva os abusos, né, os crimes, a mentira e etc., que compõem as condições ainda atrasadas daqueles que ainda estão encarnados nesse planeta. Conforme vamos compreendendo, como já falei, vamos melhorando, atraindo outros espíritos. E na soma total, todos nós vamos nos transformando. Essa é a realidade. Obrigado, Valmir. Edgar, Allan Kardec formula a pergunta 519. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm seus espíritos protetores especiais? E aqui, André Zola, amigos e amigas que nos assistem, que nos ouvem, os espíritos da revelação respondem o seguinte: sim, porque essas reuniões são de individualidades coletivas que marcham para um objetivo comum e têm necessidade de uma direção superior. Bom, naturalmente, nós não podemos desprezar os aspectos de liderança exercidos pelos espíritos superiores nas aglomerações e coletividades humanas. Ora, entendendo que é natural que existam espíritos protetores, orientadores, espíritos guias de individualidades, por que não os haveria nos coletivos formados por essas individualidades? É claro que, portanto, os espíritos assumem suas missões, seu trabalho, de acordo com orientações ainda mais superiores, dirigindo mais proximamente ou não esses coletivos, a depender, é claro, da própria necessidade de direção que as coletividades acabam por exigir, evidentemente. Portanto, todo um corpo de cidades, de nações, de países, inclusive planetas, eles são submetidos a lideranças, a direções cada vez mais superiores e também, é claro, hierarquizadas. Eu trouxe, para que melhor pudéssemos entender essas questões, algumas referências que podem nos ajudar na compreensão dessa resposta dos espíritos reveladores, dilatando um pouco mais o nosso entendimento nesse sentido. E a primeira questão que eu quero resgatar aqui, porque nós já a estudamos anteriormente em nossos programas passados, é aquela que trata na escala dos espíritos, encontrada, aliás, aqui mesmo no Livro dos Espíritos, na questão 113, que fala sobre os espíritos puros, espíritos estes de classe única, que compõem a chamada primeira classe, quando nós temos essa
classificação elaborada por Allan Kardec e orientada também pelos espíritos que o assistiram no trabalho da codificação. Num determinado momento, aqui dessa resposta 113, Kardec vai dizer: eles, os espíritos puros, são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Nós vemos aqui já uma referência, portanto, a uma grande coletividade, evidentemente, fazendo referência, nesse caso, aos espíritos puros que dirigem os grandes aglomerados universais, planetários, por exemplo, para a manutenção da harmonia universal. Portanto, há aí também, é claro, esse trabalho, esse esforço, essa missão para a direção das coletividades. Kardec ainda informa aqui, comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, demonstrando claramente essa hierarquia, auxiliando-os na obra de seu aperfeiçoamento, lhes designando as suas missões. Portanto, fica claro perceber que há lideranças mais ou menos superiores, mais ou menos inferiores, que obedecem uma força que, antes de tudo, culmina e aspira à manutenção, à construção dessa harmonia coletiva que nós tanto fazemos referência. Trazendo ainda outras observações, eu recortei um pequeno trechinho do livro O Céu e o Inferno, na primeira parte, no capítulo 3, que trata sobre o céu. Kardec vai afirmar: os puros espíritos, ou os espíritos puros, são os messias e mensageiros de Deus pela transmissão e execução da sua vontade. Ou seja, é claro, eles evidentemente também se submetem à vontade de Deus, às ordens e diretrizes divinas. Continua Kardec: preenchem as grandes missões, presidem a formação dos mundos e a harmonia geral do universo. Aí no item 13, um outro recortezinho que eu quero destacar antes de concluir as minhas considerações. Enquanto que os espíritos mais dignos, superiores, compõem o Supremo Conselho sob as vistas de Deus, a chefes superiores é cometida a direção de turbilhões planetários e a outros conferida a de mundos especiais. Vem depois, pela ordem de adiantamento e subordinação hierárquica, as atribuições mais restritas dos prepostos ao progresso dos povos, das nações, à proteção de famílias e indivíduos, ao impulso de cada ramo de progresso e as diversas operações da natureza até os mais ínfimos pormenores da criação. Concluindo, então, portanto, é evidente que há espíritos protetores, espíritos dirigentes, espíritos líderes que igualmente coordenam e dirigem as coletividades. André Zola, amigos e amigas. Edgar, muito obrigado. Vamos fazer um breve intervalo. Fique aí, voltamos já já. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você.
51ª Feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto, 5 a 14 de julho, na Praça 15 de Novembro. Grande variedade de obras espíritas com descontos de até 60%. Palestras e arte espírita todos os dias às 19h30. Conheça o Espiritismo, uma nova visão do mundo e da vida. Visite a 51ª Feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto, 5 a 14 de julho, na Praça 15 de Novembro. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. O programa Verdade e Luz retorna com o seu estudo e reflexões sobre o Livro dos Espíritos. Agora nós vamos conversar, ouvir os comentários, ouvir a resposta do Livro dos Espíritos com o Valmir. Valmir, na pergunta 520, Kardec assim a formula: os espíritos protetores das massas são de natureza mais elevada dos que se ligam aos indivíduos? E assim responde os espíritos da codificação: tudo é relativo ao grau de adiantamento das massas como dos indivíduos. Bom, a resposta muito clara, né? Que não se pode atribuir uma responsabilidade grande a quem não tem competência para bem geri-la. Então, obviamente, quando se trata de assistir, de orientar, pressupõe-se que quem está orientando, quem está assistindo, tem condições para fazer aquilo que ele foi designado. Então, se o espírito é elevado, obviamente essa elevação não se deu por mero acaso. É fruto de um trabalho, de um desenvolvimento, de um estudo, de um aperfeiçoamento que então lhe granjeia condições, lhe oferece condições de proteger uma nação, um planeta, um sistema, e assim sucessivamente, considerando sempre o grau evolutivo de cada ser. Então, como bem observa aqui, até mesmo há indivíduos que precisam de um protetor mais elevado pela tarefa que ele está incumbido. Se alguém encarna com uma missão elevada, obviamente ele terá um protetor elevado, pois que a missão desse indivíduo é elevada. Agora, um indivíduo comum, ele pode ser orientado por um espírito de condição evolutiva menor. Agora, levamos em conta sempre a solidariedade entre os espíritos. Isto é uma realidade, há uma solidariedade. Quando se atribui uma tarefa a um espírito de proteção, a um indivíduo, a um povo, etc., terá sempre outros que também contribuirão. Não é porque foi atribuído a um espírito uma determinada tarefa que outros também não vão se interessar em auxiliá-lo. Então, ninguém faz nada sozinho. Não existe isso de fazer sozinho. Quando pensamos, por exemplo, que Jesus é o nosso governador celeste, obviamente, ele tem, auxiliando-o, outros espíritos elevados, de diversas categorias, e que vai nessa hierarquia, todos
trabalhando para um bem comum. Me lembro agora, por exemplo, que pode aqui ser pensada dentro dessa observação, quando os Espíritos respondem na questão 540 do Livro dos Espíritos, em um trecho da resposta, os Espíritos respondem da seguinte forma, que desde o mais ínfimo átomo até o mais elevado arcanjo, que também começou por ser átomo, é admirável lei de harmonia que nosso acanhado raciocínio não consegue compreender. Então existe, do átomo ao arcanjo, toda uma harmonia que contribui para que o universo esteja em equilíbrio, com o objetivo, centrado que o Pai determina. Então, assim sendo, todos nós contribuímos para esta evolução. É lógico que dentro da ignorância ainda que temos, podemos perturbar alguma coisa, mas essa perturbação, ela não será de ordem a ultrapassar também os limites que o Pai nos concedeu no exercício do nosso livre-arbítrio. Então, obviamente, há pessoas que conseguem causar grandes danos a uma localidade, até mesmo a um planeta, mas nunca a um sistema, planetário. Então, tudo é limitado. Até isso está sob o controle divino, que nos permite, no exercício do nosso livre-arbítrio, também cometer os nossos erros. Diríamos até que o livre-arbítrio, dentro do nível evolutivo em que nós nos encontramos, pode ser comparado ao livre-arbítrio do peixe no aquário. Ele pode ir daqui para ali, dali para cá, mas nunca ultrapassar os limites que lhe foram dados. Muito obrigado, Valmir. Edgar, Allan Kardec estabelece a seguinte questão na de número 521. Alguns espíritos podem ajudar o progresso das artes, protegendo os que delas se ocupam? Bem, aqui os espíritos reveladores apresentam a seguinte resposta. Há espíritos protetores especiais e que assistem aos que os invocam quando os julgam dignos. Mas que quereis que eles façam com os que creem ser o que não são? Eles não podem fazer os cegos verem, nem os surdos ouvirem. E a essa questão, Kardec traz um comentário que, como sempre, eu gosto de pontuar, porque também muito nos ajuda a melhor compreender as respostas dos espíritos. Kardec, então, diz no comentário essa questão de número 521. Os antigos haviam feito desses espíritos divindades especiais. As musas eram personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes, como designavam pelos nomes de Lares e Penates os espíritos protetores da família. Entre os modernos, as artes, as diferentes indústrias, as cidades, os países têm também seus patronos ou protetores, que são os espíritos superiores, mas sob outros nomes. A gente, inclusive, falou sobre essa questão no bloco anterior. Continua Kardec. Cada homem tem dos seus espíritos simpáticos. Disso resulta que em todas as coletividades a generalidade dos espíritos simpáticos está em relação com a generalidade dos indivíduos, o que é coerente, claro. Que os espíritos estranhos são, para elas, atraídos pela identidade de gostos e pensamentos. Em uma palavra, que essas aglomerações, tão bem como os indivíduos, são mais ou menos bem envolvidas, assistidas e influenciadas segundo a natureza dos pensamentos da multidão. Porque, um parênteses aqui, é claro que uma coletividade de indivíduos que pensam de determinada forma atrai naturalmente, por força da afinidade, espíritos que igualmente compactuam essas mesmas ideias, os mesmos sentimentos, as mesmas impressões, portanto. Continua finalizando Kardec. Entre os povos, as causas de atração dos espíritos são os costumes, os hábitos, o caráter dominante, as leis, sobretudo
porque o caráter da nação se reflete nas suas leis. Os homens que fazem reinar a justiça entre eles combatem a influência dos maus espíritos. Por toda parte, onde a lei consagra medidas injustas, contrárias à humanidade, os bons espíritos estão em minoria e a massa dos maus, que para ali afluem, entretêm a nação nas suas ideias e paralisam as boas influências parciais que ficam perdidas na multidão, como espigas isoladas em meio de espinhadeiros. Conclui, então, afirmando: estudando-se os costumes dos povos ou de qualquer reunião de homens, é fácil, portanto, fazer ideia da população oculta que se miscui nos seus pensamentos e nas suas ações. Bom, depois desse longo comentário de Kardec pertinente e necessário, eu vou trazer aqui não as minhas impressões pessoais e particulares, mas a de dois espíritos que escrevem na Revista Espírita, na seção Dissertações Espíritas, comentários bastante pertinentes em torno da relevância da arte e da influenciação que os espíritos desencarnados podem desenvolver, patrocinar junto aos encarnados. Vejamos então que Lamennais, o espírito Lamennais, escreve uma mensagem intitulada A Pintura e a Música na Revista Espírita de maio de 1861. Apenas um recorte. Eu sugiro que os amigos e as amigas que nos assistem e que nos ouvem depois recorram à leitura desses artigos para que melhor possam aprofundar as suas considerações e reflexões. Diz o espírito Lamennais: a arte foi definida 100.000 vezes. É o belo, é o verdadeiro, é o bem. A música, que é um dos ramos da arte, pertence inteiramente ao domínio da sensação. Entendamo-nos e tratemos de não ser obscuro. A sensação se produz no homem quando ele compreende a arte de duas maneiras distintas, mas estreitamente ligadas. A sensação do pensamento, que tem por conclusão a melancolia ou a filosofia, e depois a sensação que pertence por inteiro ao coração. Lamennais, nessa mensagem, compara essas duas forças artísticas, esses dois movimentos de expressão da arte, a pintura e a música, traçando analogias entre a sensibilidade do sentimento, patrocinada pela música, e vale ressaltar aqui, é a opinião de Lamennais e a opinião de muitos espíritos, sobretudo que trazem importantes mensagens na Revista Espírita, que a música é a maior expressão de sensibilidade espiritual que o homem pode ter na Terra. É lógico que a gente fala aqui da música de excelentíssima qualidade, né? Música de expressões superiores, evidente. Então vale a pena ler essa mensagem para melhor compreender isso. E finalmente, um outro artista, espírito chamado Ducornet, ele escreve uma mensagenzinha na Revista Espírita de janeiro de 1869, intitulada As Artes e o Espiritismo. Mensagenzinha não, porque ela é relativamente longa e muito interessante, porque ele aqui aborda inúmeras expressões artísticas. E ele conclui a sua mensagem, esse retrato que eu trago, da seguinte maneira: a literatura, a arquitetura, a pintura, a história, tudo receberá do aguilhão espírita o novo batismo de fogo, necessário para dar vitalidade à sociedade expirante, porque no coração de todos os que o aceitarem será posto um ardente amor pela humanidade e uma fé inquebrantável em seu destino. Ele conclui dessa forma, afirmando a contribuição da arte para a formação ético-moral e superior dos espíritos encarnados. E, evidente, desencarnados também. Zola, amigos e amigas que nos ouvem. Obrigado, Edgar. Verdade e Luz.
você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Agora, no programa Verdade e Luz, Momento Evangélico. A lição é a de número 130 do livro Fonte Viva, autoria Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. A lição é intitulada Desculpa Sempre. Aspas. Citação do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 14. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possas soerguê-las, assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Como refletir, apropriando-nos da consciência alheia, é como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence. Seu mundo grita, alarmado em derredor dos teus passos, faze silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra te não altere o entendimento. Além disso, nos problemas da crítica, não te suponhas isento dela. Através da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostra menos simpático aos semelhantes. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos à revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova, que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Este foi o Momento Evangélico no programa Verdade e Luz. Verdade e Luz. 51ª Feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto, 5 a 14 de julho, na Praça 15 de Novembro. Grande variedade de obras espíritas com descontos de até 60%. Palestras e arte espírita todos os dias às 19h30. Conheça o Espiritismo, uma nova visão do mundo e da vida. Visite a 51ª Feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto, 5 a 14 de julho, na Praça 15 de Novembro. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar,
frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Agora nós vamos para o Diálogo à Luz do Espiritismo. No Diálogo à Luz do Espiritismo, no programa 24/2024, do livro Divaldo Franco Responde, organizado por Cláudia Saegusa, volume 1, capítulo Mortes Prematuras, item Mortes Trágicas. Pergunta: uma criança que morre de forma trágica nasce predestinada a morrer daquela forma? Aqui, Divaldo Franco então responde à questão, iniciando as suas considerações da seguinte forma: não há uma destinação para o fatalismo negativo. Uma criança que é vítima de situações deploráveis, pela imprudência ou perversidade, pela alucinação humana ou pelos fatores hoje existentes na Terra, não estava programada para morrer desta forma, porque essa fatalidade anularia a lei do livre-arbítrio. Desencarnar é uma fatalidade, mas isso ocorrerá de maneira compatível com o mérito ou débito que traga de existências passadas. Se é um débito muito forte, as circunstâncias naturalmente se apresentarão dolorosas, lamentáveis e chocantes. Se é de menor importância, a sua desencarnação será suave e sem traumas. Soubemos recentemente de uma desencarnação terrível, a de uma criança que foi arrastada quarteirões seguidos por jovens alucinados. Ela não necessitava daquilo para evoluir, pois que, ao primeiro impacto da queda, ocorre a concussão cerebral e, portanto, o espírito já não experimenta nenhuma sensação de dor, sendo trágico o fato pelos efeitos que defluem por atentar contra tudo que é nobre, digno do estágio de civilização e ética que já existe em nós. Continua Divaldo Franco afirmando: esse traumatismo craniano bloqueia de imediato a sensibilidade, como nos acidentes aéreos e outros. Ao primeiro impacto, os nossos nervos, melhor dizendo, as nossas artérias e os vasos explodem em razão da alta velocidade e então a morte é imediata, impedindo que os espíritos sofram. O sofrimento advém pelo apego em razão da sensualidade, porque cada qual desencarna conforme se encontra moralmente. Os sensualistas, do ponto de vista geral, os gozadores dos prazeres, das comodidades, apegam-se aos despojos e não se conformam em abandoná-los, experimentando as dores morais, que não pertence ao gênero de morte, mas à própria condição espiritual. Estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz de número 24. Este foi o Diálogo à Luz do Espiritismo. Verdade e Luz. Amigos ouvintes e telespectadores, agradecemos agora aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625
5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Convidamos os amigos presentes para suas considerações finais. Valmir. Sempre agradecidos a Jesus pela feliz oportunidade, a espiritualidade amiga que nos assiste em mais um trabalho de divulgação do bem, ao amigo Zola, ao amigo Edgar, ao Gilberto na técnica e ao amigo ouvinte que nos ouve. A todos, muito obrigado. Edgar. Bem, naturalmente eu estendo também os meus agradecimentos a todos que nos assistem, que nos ouvem, aos nossos amigos aqui da bancada desse Verdade e Luz da edição de número 24, Valmir Lima, André Zola e Gilberto Silva também, que dirige os trabalhos técnicos, e eu espero reencontrá-los oportunamente em um outro programa, desejando a todos muita paz. Somo ao Edgar, ao Valmir nos agradecimentos, ao Gilberto também, e solicito aos amigos telespectadores e telespectadoras, ouvintes do programa Verdade e Luz, que este programa possa ser ouvido novamente, se você assim o puder, porque as lições apresentadas, os esclarecimentos feitos, precisam ser ouvidos por mais vezes, para que possam participar do nosso interior, das nossas reflexões, e nos ajudar no entendimento e na compreensão dessa bênção na vida de cada um, que é o Espiritismo e o Evangelho de Jesus. E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulgue para os seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos. Até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.